Cumprimento a igreja com a graça e a paz do Senhor, amém? Amém. Todos estão com feliz Jesus, dá uma glória bem forte para o Senhor. Aleluia. Eu quero compartilhar um texto com os irmãos que se encontram no livro de Juízes. Todos encontraram? Sim. Vamos ler no versículo 7. E disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas, eu os livrarei e darei os midianitas na tua mão. Portanto, todos os demais se retirem, cada um ao seu lugar. E o povo tomou na sua mão a provisão e as suas trombetas, e enviou a todos os outros homens de Israel com cada um a sua tenda. Porém, os 300 homens reteve e estava o arraial dos midianitas embaixo do vale. E sucedeu que naquela mesma noite o Senhor disse: levanta-te e desce ao arraial, porque o tenho dado na tua mão. E se ainda temes descer, desce tu e teu moço porá ao arraial, e ouvirás o que dizem. Então, fortalecidas as tuas mãos, descerás ao arraial. Então desceu ele com seu moço porá até o extremo das sentinelas que estavam ao arraial. Os midianitas, os amalequitas e todos os filhos do Oriente que jaziam no vale com gafanhotos em multidão eram inumeráveis, e seus camelos como areia e na praia do mar em multidão. Amém? Até aí, irmãos. Tremendo essa passagem é porque Deus sabia que se o povo vencesse um número muito grande de pessoas, eles se gloriariam pensando que a força estava no poder do braço deles. E, irmãos, é tremendo quando a gente entende que a nossa confiança tem que estar no Senhor. E muitas das vezes a gente olha para a nossa circunstância, para a nossa situação, a situação muitas das vezes é contrária, muitas das vezes é desanimadora, mas Gideão não olhou para a circunstância. Mas se Gideão olhasse para aquilo que Deus mandou ele fazer naquele momento, que foi separar apenas 300 homens, porque no meio daquele todo exército que tinha se juntado, existiam pessoas covardes, existiam pessoas medrosas, e eles com toda certeza atrapalhariam a tropa, atrapalhariam a guerra, atrapalhariam a luta. A primeira coisa que eu quero deixar para a igreja ficar como reflexão é a seguinte: com quem você está andando? Será que tem andado com covarde? Com medroso? Porque para enfrentar verdadeiramente o inferno, as batalhas, porque eu creio que a gente tem vivido lutas e batalhas espirituais, mas quando entendemos que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, sim contra principados, contra a potestade, contra as hostes espirituais da maldade que habitam nos lugares celestiais, você entende que todas as vezes que você for perseguido, acusado, caluniado, você vai entender que essa pessoa precisa de você. Mas para você chegar a esse entendimento, você precisa fazer como diz Romanos 12, versículo 2. Ter a mente renovada. Porque quando eu tenho a minha mente renovada, eu mudo o meu entendimento. E para mudar o entendimento, eu preciso verdadeiramente entender qual é a vontade de Deus na minha vida e na sua vida. Então, todas as vezes que se levantarem contra ti, entenda que essa pessoa precisa de oração. Porque às vezes ele se levanta como juiz, como acusador. Se Gideão olhasse para aquela situação, talvez ele ficasse olhando para Deus e dissesse: Deus, somente 300 diante desse exército numeroso? Porque muitas das vezes a gente faz como Gideão, olha com os olhos carnais, não olha com olhos espirituais. Deus quer te dar visão espiritual, discernimento espiritual, para que você possa enfrentar a tua luta com fé, com coragem. Porque verdadeiramente, como diz Naum 1:7, porque é tremendo, né? Por exemplo, Jonas vai a Nínive e anuncia: ó, essa cidade vai ser destruída. O povo se arrepende, eles fazem jejum, mas eles voltam ao pecado.
Irmãos, é tempo da gente entender, para a gente não fazer como fez esse povo de Nínive. Nínive foi avisado, mas ainda assim eles preferiram voltar às suas práticas, né? Então a gente precisa entender, porque quando a gente entende o que Deus quer para mim e para você, a gente muda a mente, a gente é transformado os pensamentos, e quando a gente tem os nossos pensamentos transformados, a gente não olha para o nosso irmão com ódio, com raiva, com ressentimento, a gente pede para Deus limpa o nosso coração, porque de tudo que a gente tem que guardar, a gente precisa guardar o coração, conforme diz a palavra em Provérbios 4:23, porque muitas das vezes a gente recebe pedrada, a gente recebe acusação, a gente recebe calúnia. E como você tem se portado diante dessas situações? O diabo quer te entristecer, o diabo quer fazer você parar, o diabo quer fazer você olhar para trás. Mas quando você entende que você não está lutando contra eles, e sim conquistar neles, verdadeiramente você vai mudar o teu entendimento e vai fazer o que Deus, na verdade, quer fazer contigo. Quer fazer com que você tenha visão espiritual no meio da tua guerra. Porque só vence a guerra se você for um homem e uma mulher espiritual. Não olhe para o teu cenário com olhos, vamos dizer assim, de tristeza, de angústia. Porque muitas das vezes você olha para o teu cenário com um olhar de tristeza, com um olhar de derrotado. Entenda que nesse cenário Deus quer te aperfeiçoar, Deus quer te capacitar, Deus está te preparando para você avançar de nível. Aleluia! Porque Gideão só venceu a batalha porque ele ouviu a voz de Deus. Porque se ele ouvisse a sua própria voz, com toda certeza ele perderia aquela batalha. E Deus não permitiu que aquele exército numeroso fosse com Gideão, para aquele povo não pensar que a força estava no braço deles. Deus fez justamente o contrário. E é assim que Ele vai fazer comigo e contigo. No meio dos improváveis, eu creio que Deus vai fazer com que a gente venha a ser aquele improvável que vai dar certo, para a honra e para a glória do nosso Deus. Amém? E assim eu agradeço a minha oportunidade.